Então, hoje eu preparei uma aula para vocês sobre nosso Deus, né? Ele ser alguém maravilhoso, que é contemplar as três grandes esferas da atuação divina, que é a criação, a providência e a redenção, tá? Então, o objetivo aqui não é meramente acumular informação, né, mas desenvolver um pouco uma teologia mais robusta, né, que vai nos permitir reconhecer a majestade de Deus em todas as coisas que ele faz, e como as escrituras nos mostram, tá? Nós somos chamados a contemplar as obras do Senhor e a extrair essas lições eternas sobre o caráter de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, tá? Então, quando nós olhamos, por exemplo, o pregador inglês Charles Spurgeon, ele cita na abertura da sua obra de referência, ele observa com precisão uma coisa, que em projeto, em tamanho, em número, em excelência, todas as obras do Eterno, elas são grandiosas. Tudo que Deus faz é grande, né? Aqueles que amam o seu Criador têm prazer nas obras das mãos dele. Eles percebem que há mais nelas do que se pode ver na superfície das coisas, né? A gente observa as coisas e a gente não vê exatamente o que as coisas nos ensinam ou querem nos ensinar, né? Então elas vão inclinar a nossa mente a estudar mais e a entender mais a natureza das coisas, e assim estudamos o propósito de Deus na criação, no homem, em todas as coisas, né? Na palavra de Deus, tá? Então, nós devemos inclinar um pouco as nossas mentes para estudar, entender as obras do Criador, né? E isso, né, é um fundamentado nas Escrituras, na observação da realidade criada. Outra coisa que nós vemos a maravilha de Deus, sempre com o objetivo que nós possamos, no final, né, como o salmista falava, exclamar com mais profunda convicção: grandes são as suas obras, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, os teus pensamentos são tão profundos. Davi fala isso no Salmo 92, verso 5, tá? Então, antes da gente entrar um pouquinho mais no conteúdo, é importante estabelecer uma base hermenêutica sólida, tá? A obra que nós estudamos, ela está dividida em três seções principais e corresponde a três grandes manifestações do poder e da sabedoria de Deus. A primeira seção, né, são as maravilhas da criação de Deus, né? Isso nos convida a olhar o mundo, o cosmos, a Terra, a vida, todas as formas de atuação divina como um testemunho inegável aí da existência e do poder do Criador, do poder de Deus, tá? A segunda sessão, ela é a maravilhosa providência de Deus, né? Ela vai examinar como o mesmo Deus que criou todas as criaturas sustenta toda a vida, todas as criaturas, governa e dirige para o cumprimento do propósito dele, dos propósitos eternos de Deus. E a terceira sessão, né, desse estudo, quando nós vamos ver a maravilha de Deus, é a maravilhosa redenção de Deus, né, que vai ser a obra de Deus em Cristo Jesus, né, vai reconciliar consigo mesmo o povo pecador e transformar as vidas perdidas em testemunhos vivos da sua graça. Então, o nosso método vai ser de, para cada tópico, né, apresentar um pouco o ensino teológico, fundamentar nas escrituras, com a leitura integral de alguns textos, né, e proceder à análise exegética e técnica, tá? Essa aula é um pouquinho mais técnica, mas é importante aí para aprofundar mais conhecimento. Quem perdeu, perdeu porque está no Meet e não é gravado. Né? Então, nós vamos iniciar um pouquinho, né, essa jornada de contemplação teológica, e lembrando de que sempre que, como afirma, né, a Heidelberg, por exemplo, na definição de providência, todas as coisas, a folha de uma árvore e a folhinha de grama, a chuva e a seca, os anos frutíferos, os anos improdutíveis,
a saúde, a doença, a prosperidade, a pobreza, elas vêm a nós não por acaso, mas das mãos paternais. Deus sempre quer nos ensinar algo em cada situação, para vencermos ou vencermos uma situação ou desfrutarmos uma situação boa. Né? E que o Espírito Santo, né, que é o Espírito de sabedoria e de revelação, ele possa nos iluminar, né, as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos conhecer mais profundamente aquele que é verdadeiramente maravilhoso, que é o nosso Deus, tá? Então, a base teológica sobre a compreensão da criação de Deus, ela está firmemente estabelecida nas Escrituras. Isso aí, o testemunho bíblico, ele é unânime para declarar que o universo e tudo que nele há não são produtos do acaso ou de forças cegas da natureza, mas obras intencionais, e essa palavra é muito importante nós é, guardarmos no coração, porque nós somos seres que fomos criados com intenção. Nós devemos ser intencionais também. Nós temos que ter uma intenção de ser, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, das mãos do próprio Deus vivo, tá? Ou as pessoas que não têm conhecimento de Deus vivem sem propósito, sem uma intenção, né? Nós somos seres mais intencionais porque somos guiados pelo Espírito Santo, tá? Então, o livro de Jó, né, que é um dos mais antigos da Bíblia, alguns falam que foi o primeiro livro escrito, tal, já proclamava essa verdade lá em Jó 9:10, afirmando uma coisa interessante sobre Deus. Ele faz coisas grandiosas, insondáveis e maravilhas sem fim. Então, nosso Deus é um Deus de coisas grandes, coisas insondáveis e coisas maravilhosas. Só num texto a gente pode aprofundar muito sobre isso, né? As coisas de Deus não são. Às vezes nós achamos coisas pequenas, né? Os detalhes do dia a dia, as coisas às vezes nós achamos pequeno. Mas se nós formos vermos o funcionamento do nosso corpo, as células, né? Desde o átomo até o... Tem mais alguém tentando entrar, peraí. Boa noite. Então, continuando, nós estamos falando um pouco sobre a, a criação de Deus e sobre o nosso Deus ser um ser maravilhoso, né? Nós vemos isso em três coisas importantes, tá? Que é a criação, a providência e a redenção de Deus. Então, agora em Jó, né, que ele diz, Deus faz coisas grandiosas, insondáveis, maravilhas sem fim, né? No livro de Jó, aí capítulo 9, versículo 10, tá? Então o salmista, em um dos seus mais belos hinos de louvor à criação, ele escreveu no Salmo 104, 24, o Salmo 104 é um salmo muito sobre a criação, pessoal. Ele diz lá, que variedade, Senhor, nas tuas obras, fizeste todas elas com sabedoria, a terra está cheia de seres que criaste. Então, Davi, através da contemplação da natureza, ele podia ver a beleza, né, e a presença de Deus e a sabedoria de Deus em toda a criação. Né? Toda a terra está cheia de seres que criaste com essa sabedoria. Né? Também o profeta Jeremias, no meio de um contexto de julgamento, não deixa de exaltar o poder criador do eterno, né? Declarando em Jeremias 10:12, mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, foi ele quem firmou o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Hoje nós sabemos que os céus é algo tremendo, né? É assim, o universo, né? É algo enorme, né? Fantástico. Não tem uma medida tão grande, né? Quanto caiba na nossa mente limitada ao tempo e ao espaço dentro do nosso planeta, tá? E também em Jeremias 32:17 ele leva uma oração de reconhecimento, que ele fala assim: Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra pelo teu grande poder e pelo teu braço estendido. Nada é difícil demais para ti.
Então, quando nós começamos a contemplar a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus na criação, a